quero falar sobre um tema que já faz tempo que eu não trabalho esse tema aqui na igreja, mas hoje me deu uma vontade tão grande de falar sobre ele. O tempo, Mateus capítulo 24, versículo de número 10. Mateus 24, 10. Naquele tempo, muitos abandonarão, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, naquele tempo, as pessoas vão de se escandalizar. Está numa outra tradução. E as pessoas vão trair umas às outras. Em Provérbios 18, 19, põe para mim lá. Provérbios, capítulo 18, versículo 19. Um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada. E as contendas são como as portas trancadas de uma cidadela. Na minha tradução, um irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como os ferrolhos de um palácio. Satanás, ele tem por objetivo, o propósito de Satanás é dividir. O propósito de Satanás é causar divisão. Tudo que ele consegue dividir, perde a força. Tudo. Se ele entra dentro de uma família e ele consegue dividir o coração do marido e da esposa, as portas do céu se fecham para aquela família. As bênçãos de Deus não fluem para aquela família. Se ele entra numa igreja e ele começa a trazer divisão para dentro dessa igreja, o que acontece? O poder de Deus para de fluir dentro dessa igreja. Por conta da divisão. Se entra dentro de uma empresa, numa sociedade, essa sociedade com certeza vai à bancarrota e vai à falência. E qual é a estratégia que Satanás ele trabalha? Ele trabalha com a ofensa. Satanás, ele trabalha com a ofensa, com palavras. Ele lança palavras e ofende o coração, lança conversas, lança conecta você com pessoas erradas. Porque quando Deus quer te abençoar, Deus te conecta com pessoas que vão te levar para outro nível, que vão te levar para um novo tempo da tua vida. Mas quando Satanás quer destruir você, quando ele quer impedir as coisas que Deus tem para colocar na sua vida, ele vai te conectar com pessoas que vão te desconectar de Deus. Ele vai te conectar com pessoas que vão ser semeadores na sua vida. Porque se você está conectado com aquilo que leva você ao teu propósito, essas pessoas vão semear palavras de prosperidade, palavras corretas sobre você. E quando você caminha com pessoas de propósito, elas não vão concordar com tudo o que você fala e nem com tudo o que você faz. Pessoas que são colocadas da parte de Deus na sua vida são pessoas que vão te falar a verdade. São pessoas que vão olhar nos teus olhos, são pessoas que vão te ser bênção e vão te aproximar de Deus e combater os pontos fracos da sua vida. Quando você encontra uma pessoa de destino, trazida por Deus, você vai melhorar, você vai ser aperfeiçoado. Mas quando você encontra uma pessoa que chega na sua vida e que ela começa a te elogiar demais, ela começa a valorizar demais as tuas dores, ela começa a te bajular demais, daqui a pouco você está entregue nas mãos desta pessoa, e esta pessoa muitas vezes vai semear no teu ouvido e no teu coração coisas que antes não havia.
e essas palavras entram no teu coração, ofendem o teu coração, e quando o teu coração ele se ofende, ele se fecha. Então, ele se fecha. Porque a palavra de Deus em Provérbios diz que 6 coisas Deus abomina, e a sétima, 6 coisas ele se aborrece, e a sétima a sua alma abomina, que é o irmão que semeia contenda entre os irmãos. Por que abominável? Porque quando você semeia uma contenda, você causa uma divisão, e quando você causa uma divisão, você acaba com a vida daquela pessoa. Você acaba com a paz, você acaba com a alegria. Uma coisa é correta, gente: pessoas boas sempre vão chegar, pessoas erradas também sempre vão chegar. E tanto as pessoas boas que chegam na nossa vida, também elas, um momento, vão nos ofender. Sim ou não? Algum momento da nossa vida nós vamos estar ofendidos. Só que se nós não aprendermos a discernir as pessoas que chegam, se nós não aprendermos a discernir os momentos em que nós estamos vivendo, se nós não aprendermos a discernir o que o inimigo quer fazer, e isso só vamos aprender quando nós estivermos na presença de Deus, porque só o Senhor Deus pode trazer ao nosso coração a direção. Se nós não aprendermos, nós vamos continuar a história da nossa vida, subindo 5 degraus e descendo 7. Subindo 10 e descendo 8. E toda vez que você estiver pronto a romper para um outro nível, pode ter certeza que circunstâncias virão sobre a tua vida. E o inimigo, ele conhece o nosso coração. Ele sabe, não porque ele está no nosso coração, mas porque ele nos acompanha ao nosso derredor desde a nossa infância. E ele sabe o que nos ofende. Ele sabe o que nos fere. Ele sabe como falar de uma maneira que o nosso coração se ofenda e interrompa a conexão com aquilo que Deus tem preparado para nós. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Ele sabe até as chaves aonde mexer com o teu coração. A única intenção que ele tem não é de passar a mão e fazer cafuné, não é parar o que Deus quer entregar para você. É parar. Sempre vamos viver sendo confrontados e sendo ofendidos. Por conta de palavras, por conta de pessoas, as ofensas sempre vão acontecer. Não tem como, não existe nenhuma hipótese de você passar pela vida e passar um dia sem ser ofendido. É muito difícil, porque a gente se ofende por qualquer coisa. Sim ou não? Né? Eu já falei, já ensinei sobre isso tantas vezes. Nós conseguimos ficar ofendidos com um olhar, com uma sobrancelha. A gente se ofende porque a pessoa levantou a sobrancelha para nós. A gente não sabe nem o que ela está pensando, mas a gente ficou ofendido com ela. Verdade, né, Alexandre? A gente se ofende quando as pessoas falam a verdade para nós, e a gente se ofende quando elas não falam nada. Nos ofendemos quando a pessoa fica quieta, nos ofendemos quando a pessoa fala, nos ofendemos quando a pessoa faz, e nos ofendemos quando a pessoa não faz. Porque o nosso coração sempre vai estar de alguma maneira sucessivo às emoções por conta da nossa alma. O nosso espírito está em Deus, mas a nossa alma é sentimental, e nós vamos sofrer com esses ataques. Só que temos que entender qual é o propósito, temos que saber como combater. Hoje pela manhã eu falei lá no retiro sobre terremotos, né? Eu fui numa cidade no Chile chamada Iquique, lá para as bandas lá do norte do Chile, e é um dos lugares onde mais terremoto tem.
treme por média de 600 vezes por dia a terra. São tremores pequenos, muitas vezes não é percebido, mas ela treme. E os maiores terremotos, aí o último que teve lá foi 8,6, e eles têm prédios de 22 andares. O Júlio César foi jantar num prédio e já ficou lá em cima dizendo: meu Deus, veio um terremoto aqui, eu estou aqui, né? A Paula estava lá também. Mas o último foi 8,6, o terremoto violentíssimo que teve lá, e caiu um muro e morreu um homem. E o homem que morreu, ele morreu porque ele teve um infarto. Ele era um cardíaco e ele infartou. Ele não morreu porque o muro caiu na cabeça dele. Nenhuma casa caiu, nenhum prédio caiu. A cidade, depois do terremoto, tinha fendas na rua, porque eu vi as fotografias que eles mostraram. Fendeu-se a rua, mas nenhuma construção caiu. Por quê? Porque sabendo eles, não é verdade, que havia ali a condição de se ter um terremoto, eles se prepararam para o terremoto. Eles se prepararam para receber aquele tremor. E nós estávamos na casa de um irmão, e deu um tremor que nós sentimos. Aquele tremor nós sentimos como se tivesse passado um caminhão na rua, assim. Eu achei que era um caminhão na rua, porque eu não vivo em terra de terremoto, não fico escutando terremoto, né? E quando eu vi a Joana subiu e já pegou as crianças, já pegou as malas, já foi para o canto, já me pôs no canto. Fica aqui, pastora, fica aqui. Eu falei: o que está acontecendo? Isso é um terremoto. Eles já tinham a mala pronta, com as coisas que precisavam, porque geralmente quando dá terremoto lá também vem tsunami. Então eles já estavam com tudo pronto para subir a coluna quando parasse de tremer a terra. Mas graças a Deus, como Deus me ama, e Ele sabia que eu não estava preparada emocionalmente para enfrentar aquilo, aquele tremor parou. Mas eles estavam totalmente preparados, com as malas prontas para poder subir a montanha. Pensa. Então é uma cidade que numa catástrofe com certeza está preparada para enfrentar. E nós, como nos preparamos para enfrentar os ataques às nossas emoções? Como nós nos preparamos para prestar atenção nas nossas emoções? Porque se nós nos deixarmos levar pelas ofensas, não tivermos inteligência emocional de saber lidar com as ofensas, trazê-las aos pés de Cristo e ter a capacidade de perdoar, o diabo não pode impedir o que Deus vai fazer na nossa vida, mas ele atrasa. Ele atrasa. E tem muitas pessoas que já eram para estar em outro nível, que já eram para estar conquistando outro patamar de bênção, mas que estão ainda magoadas, ofendidas, entristecidas, com baixa autoestima, por conta da opinião de outras pessoas. Por quê? Porque nunca se prepararam para enfrentar as ofensas. Primeira coisa que nós temos que ter em vista, no nosso coração, é a nossa identidade. A primeira coisa, a opinião de outro. Nós não podemos ver a vida com o olho do outro. Nós não podemos escutar com o ouvido do outro. Deus deu olhos para você e ouvidos para você. E Deus deu o Espírito Santo dentro do teu coração, para que você possa ter o discernimento de que tipo de espírito está agindo nas suas emoções. Preste atenção. Como eu posso saber se um espírito vem de Deus? Fácil, me aproxima dele. Como eu posso saber se um espírito vem do diabo? Fácil, me afasta dele. Eu começo a ver as pessoas de outro jeito, eu perco o respeito, eu perco a minha fé, eu me afasto de Deus. Então tudo que te afasta de Deus e te afasta das pessoas de Deus é porque não é de Deus. Tudo que te traz depressão, que te traz ansiedade, que te traz angústia, não foi Deus que te trouxe. Porque quando Deus chega, Ele traz paz, Ele traz harmonia e Ele despeja amor.
e compreensão no nosso coração. Quem está entendendo aí? Então muitas vezes as pessoas vêm sobre as nossas vidas, nos ofendem, nos ferem, e aí o que acontece? Ou algumas pessoas começam a, em nome da verdade, abrir os nossos olhos e ofendem o nosso coração. E você sabe o que é isso. Começa a mostrar coisas que a gente não via, porque não existia, mas aí começa a existir. E aí a gente começa a se sentir rejeitado, mal amado. E por que isso acontece? Porque nós emprestamos, muitas vezes, os nossos ouvidos para ouvir que não é para ouvir. Você sabe que tem um ditado popular que diz que quem não trabalha dá trabalho. Não é verdade? Porque quem está trabalhando não vê nada. Teve um pastor que um rapaz, ele disse que ia sair da igreja, eu vi isso esses dias atrás na internet, e o rapaz falou, vou sair da igreja. Por quê? Porque lá naquela igreja, todas as pessoas ficam conversando na hora do culto, e um fala mal do outro, e um faz não sei o quê, e outro diz não sei o que lá. Aí o pastor falou, não, tudo bem, então vamos fazer o seguinte, você pode sair, eu não consigo me concentrar no culto, eu não presto atenção no culto, e reclamou um monte. Aí o pastor falou, tudo bem, você pode ir embora, mas se você passar o culto de hoje, vou te dar um copo de água cheinho, e você pode ir embora da igreja se você der a volta na igreja durante o culto, sem derramar uma gota d'água e chegar aqui. E ele foi com o copo, levando o copo devagarinho, para não derrubar uma gota d'água, para ele poder ir embora da igreja. Quando chegou do outro lado, quando ele foi entregar o copo, o pastor falou, o que eles falaram? Não sei. Quem conversou? Não vi. Por quê? Porque ele estava concentrado em olhar para o copo. E quando ele estava concentrado em olhar para o copo, ele não prestou atenção à sua volta. No que nós estamos concentrados? Porque se nós estivermos concentrados em olhar para a palavra, em prestar atenção na palavra, nós não vamos prestar atenção em quem está andando lá atrás. Nós não vamos prestar atenção se alguém está dizendo algo, porque eu estou concentrado na palavra, eu estou recebendo a palavra, eu estou me alimentando da palavra. Então eu não vou ficar dando olhada para os outros, porque como disse a minha santa mãe, e o meu santo pai que aqui está, você não é todo mundo. Todo mundo, eu não sou todo mundo. Eu sou filha de Deus, eu amo a Jesus, eu estou aqui para aprender da sua palavra, e eu vim aqui para ouvir a sua voz. O problema é que a gente acaba entrando em confusão na nossa alma e no nosso coração, quando nós paramos de ouvir uma voz para começar a ouvir vozes. E você sabe que Satanás, ele trabalha na sua mentira, ele é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. Mas ele faz com que a mentira se torne uma verdade na vida da pessoa. Por quê? Até uma mentira se torna verdade se você repetir ela por 21 vezes. E quando o Satanás ele quer implementar uma cultura de divisão para impedir um propósito em algum lugar, ele começa a levantar muitas pessoas. Por exemplo, se nós combinássemos aqui, o pastor Anselmo está ali, ele está bonito, está coradinho, está bacana. E se eu combinasse com todos vocês aqui, que quando ele chegasse, vocês dissessem, meu Deus, como você está amarelo. Nossa, o que está acontecendo? Teus olhos estão muito fundos. Ele estava bem, chegou rindo na igreja, cantando. Pela quinta, sexta pessoa, o cara já está achando que está morrendo. Sim ou não? Sim ou não? É dessa maneira que Satanás trabalha. Quando ele quer implantar algo, quando ele quer tomar um território, qual o território que ele quer tomar? O teu coração. Porque é do teu coração que procede as saídas da vida. Quem ele está querendo paralisar? Você. A ofensa paralisa. Porque quando nós nos ofendemos, o que acontece? As nossas orações não são ouvidas por Deus. Porque Deus não pode ouvir aquele que não perdoa.
A gente diz que Deus pode todas as coisas. Deus não pode negar a si mesmo e nem mesmo a sua palavra. Deus curou todas as enfermidades na cruz do Calvário, não ficou uma sem cura. Mas Ele não pode colocar a saúde num coração que não perdoa. Jesus conquistou o domínio e o governo da terra. E Ele devolveu o controle e o domínio para nós, prosperidade e honra. Mas Ele não pode prosperar aquele que não perdoa. E se o homem não tratar bem a sua esposa e ofender a sua esposa, a oração dele fica travada. Por quê? Porque a palavra de Deus está acima do seu próprio nome. Às vezes Satanás levanta verdadeiros exércitos para colocar coisas no nosso coração que destrua a nossa fé e que nos afaste dos propósitos de Deus para a nossa vida. E nós precisamos estar atentos quanto a isso. Não é porque duas pessoas falaram a mesma coisa que essa é a verdade, porque a verdade está diante dos nossos olhos e dentro do nosso coração. E o nome dele é Jesus de Nazaré. E nós não temos que olhar as pessoas pelos olhos dos outros, nós temos que olhar as pessoas pelos olhos de Cristo. E quando nós começamos a seguir os outros, nós já não somos mais autênticos. Eu tenho a minha opinião. Eu não sou todo mundo. Eu não fico escutando vozes. Eu ouço a voz daquele que me chamou. E quando eu escuto algumas vozes, eu vou de noite abrir a minha voz para que Deus me escute e para que o Espírito Santo não permita que no meu coração brote raiz de amargura, que no meu coração brote alguma semente que possa impedir de eu chegar no meu destino. Você pensa que quando a gente está em processo de crescimento, você não tem noção do que eu já ouvi na vida. Você não tem noção do que eu já não ouvi na vida. E eu também não tenho nem noção daquilo que eu já vou ouvir na vida. Porque quanto mais você cresce, mais florescem as vozes. Quanto mais você é grande, você tem uma visão diferenciada das pessoas. Você vê o que ninguém vê, você enxerga o que ninguém enxerga, você ouve o que ninguém ouve. E quando você fala para as pessoas te criticam pelo que vocês estão vendo. Mas vamos chegar lá, porque se a visão é do Senhor, se cumprirá a seu tempo. E a seu tempo está se cumprindo. E nós temos uma igreja, eu acho a nossa igreja extraordinária. Por quê? Porque nós cuidamos de todas de tudo, desde o empresário da nossa igreja, que ele se desenvolve, o empresário que aprende a ter mentalidade de reino, o empresário tem contato com pessoas que estão lá em cima. Toda primeira segunda-feira do mês eu faço uma articulação tremenda para que todos sejam alimentados e cresçam. Uma vez por ano nós fazemos a semana da mentalidade. Trago conferências e palestras e ensino sobre inteligência emocional para que cresça. Nós cuidamos dos casais, com a escola de casais, com os retiros de casais, com as casas de pais. Nós cuidamos agora, estamos levantando e nós vamos ter, eu profetizo, eu declaro em nome de Jesus, que nós vamos ter o departamento infanto, juvenil e adolescente, pré-adolescente, o melhor da cidade de Curitiba. Porque nós vamos investir a vida para nós guardarmos as nossas crianças. E é por isso que nós estamos lá, começando um trabalho diferenciado, e vai melhorar cada vez mais. E eu sei disso. Eu sei do esforço para cuidar dos casais, dos empresários, dos adolescentes, das crianças, muitas vezes com as sementes do inferno, né? Muitos galhos quebraram, e a gente não tem galhos, estão brotando novos galhos, para a glória de Deus, para sustentar os frutos que nós vamos poder produzir. Eu sei o quanto ela é boa, mas o que eu já escutei, estou indo embora daqui. Por que você está indo embora? Não vejo propósito algum para o que você faz nessa casa.
Falei, gente, quantas famílias restauradas, quantas curas milagrosas, quantos homens restaurados das drogas. Meu Deus, não se vê o sentido. Você já imaginou se eu fosse me ofender? Eu não me ofendo, eu tenho misericórdia, digo, Senhor, dê vista àquele que não enxerga. Outro chegou e disse assim, estou indo embora. Por que você está indo embora? Porque nesta casa não tem ensino da palavra. Você compreende que o inimigo vem, e qual que é a tentativa do inimigo? Fazer com que eu me ofenda. Porque se eu me ofender, aquilo que Deus está abrindo os céus para mim, paralisa a minha vida, rouba a minha paz, me traz doença, enfermidade. Mercenária que só pensa em dinheiro. Pensa que não? A pastora só pensa em dinheiro. Eu não penso em dinheiro, gente. Eu penso em pessoas. E eu preciso de dinheiro para cuidar delas. Porque eu não posso alimentar 20 homens sem dinheiro e nem pôr a cama para eles sem dinheiro. Às vezes a maldade não está no que você vê, mas a maldade está no inimigo querendo paralisar o teu coração, tirar você do teu propósito. Você sabe que ninguém vai ser CEO de uma empresa sendo homem ofendido. Ninguém vai ser um grande pastor de nação sendo um homem ofendido. Ninguém vai conseguir ver os netos com a esposa sendo mulher ofendida. Por quê? Porque Satanás derruba todo o alicerce. Você sabe que se nós tivermos 2 lutadores aqui, isso é um exemplo fantástico que o Espírito me deu. Vamos supor que o pastor Júlio e o pastor Samuel, eles têm o mesmo treinador, o mesmo tamanho, né? Os dois têm o mesmo peso, o mesmo treinador, o mesmo tamanho e o mesmo número de vitórias. Quantas vitórias teve o pastor Samuel? 10 vitórias. Quantas vitórias teve o pastor Júlio? 10 vitórias. É o mesmo treino, o mesmo treinador. Qual dos dois vai ganhar a luta? É os dois. Sabe qual vai ganhar a luta? Qual você acha que vai ganhar a luta? O que aguentar mais pancada. O que aguentar mais pancada. Se você quer ser alguém na vida, você tem que parar de mimimi e começar a aguentar pancada. Começar a aguentar pancada, levantar a cabeça, entregar nas mãos de Deus. Eu sei quem eu sou, meu Pai sabe quem eu sou, e eu sei que quando eu oro Ele cura, quando eu expulso o demônio sai. Aleluia. E quando não tem comida para os meus piazinhos, Ele manda de carro lotado. Você entendeu isso? Você não pode viver à sombra das palavrinhas de outros, porque Deus tem um propósito para você, e você é a resposta de Deus para outras pessoas. Eu estou aqui porque eu sou resposta e boca de Deus para a sua vida, mas você vai sair daqui e você é resposta e boca de Deus para outras pessoas. Aleluia. E como se a vida toda você tem que ser tratado. A Bíblia diz que nós podemos nos irar, porque a ira faz parte da natureza humana. Ficar furioso, ficar brabo, ficar enojado, ficar revoltado. Mas sabe qual que é o maior problema das pessoas? É pensar no automático, caramba. As pessoas não pensam mais, as pessoas não meditam mais. É por falta de meditar. Nós temos que meditar, pelo amor de Deus. A gente tem que sentar um momento da nossa vida no dia e refletir como foi o dia. Eu não durmo antes de ficar pelo menos 1h30 pensando como foi o meu dia, o que entrou, meditando, analisando. Porque nessa 1h30 que eu fico ali com meu pai,
com o meu Deus, batendo um papo com Ele, eu fico vendo as estratégias. Não, isso aqui é a estratégia do diabo para me parar. Em nome de Jesus, cai fora, Satanás. Eu não vou aceitar isso aqui, eu não sou isso aqui. Sabe por que você se ofende muito, demais e bastante? E sabe por que você acredita? Porque você não tem opinião própria, porque eu não meço você pelo que os outros me falam de você. Pastor Sandro, quando chegou aqui, chegou quebrado, não é, Pastor Sandro? Com um quinhão de acusação em cima da cabeça. Eu falei assim, seja bem-vindo para o teu futuro, que o teu passado já está nas mãos de Deus. Porque eu não vou julgar ele pelo que os outros viram, o que ele fez no passado. O importante é a decisão do presente e o futuro que a pessoa vai ter. Podiam vir falar o que quisesse para mim. Eu também nunca coloquei filho meu de castigo pelo que me disseram, me contaram e me falaram. Nunca. Eu agradeço, muito obrigado. Deus abençoe. Eu só faço assim, estou de olho, Julião. Eu vou pegar. Peguei a Paula uma vez, meu Deus. Peguei a Paula uma vez, me contaram que a Paula ficava endemoniada. Mas daqui a pouco eu pego você fica tranquila. Foca lá. E ela quebrava as coisas e virava cadeira e fazia o maior show, né, neguinha? Mas ela tinha só 11 anos naquele tempo. E eu saí de casa, peguei o carro, fui até a esquina, deixei estacionado, voltei a pé, subi a escada do sobrado, fiquei na porta pro lado de fora. A hora que o demônio manifestou, eu entrei. Não faço pelo que os outros dizem. Eu tenho olhos para ver, eu tenho ouvidos para ouvir, eu tenho sabedoria para discernir. E está aí uma pastora maravilhosa, abençoada, linda, mãe, uma boa mãe, né? Mas eu não julguei ela pelo que me contaram, eu fui ver. Sabe o que é ser autêntico? Sabe o que é ser íntegro? É você ter a tua opinião. É você ter a tua maneira de ver as coisas. De quantos lugares bons você já saiu por causa de colega de trabalho? E é engraçado que o infeliz está trabalhando lá até hoje. É engraçado que às vezes as pessoas que põem as outras para fora da igreja não saem da igreja. Vocês já repararam isso? Fala, está na igreja. O cara fala mal no serviço, fala mal para todo mundo, mas aonde o cara está? No trabalho. Quem já viu isso acontecer? Levanta a mão, dá um tchauzinho para mim. Nossa, gente, que legal, eu não estou inventando então. Sabe de que lado você tem que estar? Eu sempre digo para os meninos no sítio, de que lado da força você está. Porque eles chegam, né? Eu vou fazer uma devocional com vocês agora. Eles chegam lá do mundo das drogas, do mundo da malandragem, né? E eles estão recebendo a sua vitória, a sua bênção. Estão recebendo amor, estão sendo tratados, estão sendo alimentados, estão sendo vestidos, estão sendo educados, estão sendo treinados para serem grandes. Aí chega o malandro da rua. Chega o malandro. É assim ou não é assim? Chega o malandro. O malandro chega com a malandragem, dali a 2 dias. O camarada já não escuta mais eu. Ele já está na malandragem. Então me diz uma coisa, por que a gente quer parecer ser bam, bam, bam para quem não é nada? E por que a gente sempre vai cair
para aquela pessoa que não está fazendo para a gente. A gente não fica a favor do pai, fica a favor do amigo. A gente não fica a favor do pastor, fica a favor do rebelde. A gente não fica a favor do patrão, que muitas vezes está passando por crise, lutando, fazendo até empréstimo para pagar a nossa folha de pagamento. Porque a gente que tem funcionários e que comanda, a gente sabe que às vezes o cara está ali, às vezes chora para não mandar o funcionário embora. Mas aí sabe o que acontece? A gente vai ficar do lado de quem? Do colega de trabalho, que ele sabe que vai ter que ser alguém demitido, então ele envenena você para você pedir a conta, sair fora e ele ficar com o trabalho e você não. Honra a quem tem honra. A honra do teu, você tem que servir ao teu Senhor. Se você está empregado, você tem que servir ao seu Senhor, ali como se fosse ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E fugir das contendas, e fugir das pessoas que muitas vezes a única coisa que querem é semear no teu coração um espírito de divisão para você baixar tua produtividade e para você perder teu trabalho. E muitas vezes dentro da igreja, pessoas que têm inveja do crescimento que você está recebendo, começam a semear contenda na tua vida. Para quê? Para te afastar do teu destino, para te afastar do teu propósito. Sabe de uma coisa? Você quer ir para outra temporada? Escolha as tuas amizades melhor. Porque quando nós vamos mudar de nível, quando nós vamos mudar de temporada, nós temos que caminhar com pessoas que nos ponham para cima, que nos levantem, que nos ajudem a perdoar, que arranquem as mágoas do nosso coração, que trabalhem o nosso coração, para que o nosso coração esteja pronto para ter coragem de avançar em territórios extraordinários de vitória. Mas se você caminha com alguém que mostra o defeito de todo mundo para você, você está caminhando para a morte. Sabe de quê? Dos teus sonhos. E aí muitas vezes nós culpamos o outro porque não prosperamos, ou culpamos o outro porque as coisas não estão acontecendo. A culpa é o que você está fazendo, o que você está permitindo que alimente teu coração. Quem está entendendo o que a pastora está falando? Se as pessoas estão falando de Deus, estão falando dos projetos do Deus, de ganhar almas, de ajudar as famílias, puxa vida, você fala muito em cuidado, porque não cuida, mas Deus não chamou uma pessoa para cuidar, Deus chamou uma igreja para cuidar. E os que criticam que não têm cuidado, estão cuidando de quem? Porque talvez alguns não consigam ser cuidados, porque os poucos que estão cuidando estão sobrecarregados. Porque estão sobrecarregados, porque fazem 12, 13 horas, 10, 15, 20 visita o hospital e corre para cá e corre para lá, mas os que não estão fazendo nada querem ser cuidados. Quantos anos a gente tem que cuidar de um filho? Pastor Samuel. Miqueias está com 11 meses. Ele com 15 anos, você vai ter que dar banho nele? Trocar a fralda dele? Com 15 anos? 20 anos de igreja? 25 anos de igreja? A igreja tem que estar lá cuidando, dando leitinho na mamadeira da palavra. Não, já eram para ser pastor de igreja, já eram para ser líder de rede com 10, 15, 20 casa de paz. Ninguém cuida de mim. Vou dizer um negócio para você, meu irmão. Isso é uma ofensa que o diabo tem colocado no coração de muitos. Mas esse é o caminho da morte. Porque a verdadeira felicidade não está em ser cuidado, mas está em cuidar. A verdadeira força da vida espiritual está em segurar nas mãos das pessoas e levantar as pessoas. Não existe alegria maior, não existe contentamento maior, não existe paz maior do que você ser cabeça e abraçar outros. Você esquece das suas dores, você deixa de ser egoísta. É bonito ser criança, mas não a vida toda. Quem está entendendo? Nós precisamos amadurecer, sabe por quê? Porque grandes coisas estão por vir. O melhor
melhor tempo dessa igreja começou agora, semana passada. A revelação do que Deus vai fazer. A atmosfera está cheia de coisas grandes que vão ser conectadas nessa terra. E o diabo está fazendo o quê? Ninguém te ama, ninguém gosta de você. Ninguém está preocupado com você. Olhe bem. Ai, meu Jesus, Pai do céu e da terra, adota 15 pessoas, cuide de 15 pessoas, e você não vai ter tempo de ficar prestando atenção nos outros, e você vai ver o quão feliz você é, ou você vai ver quantas bênçãos Deus tem colocado na tua vida, e você vai poder dizer assim: você está falando, mas você tem tanto tempo de falar, porque a gente não tem tempo. Eu não tenho tempo de falar, eu não tenho tempo de falar, porque eu não tenho tempo de falar, porque eu estou correndo, eu estou lidando, eu estou indo para o rádio, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, e tem mais uns 500 planos, mais uns 300 projetos para mim abrir, aleluia. Cadê os voluntários querendo ser cuidados? Vou fechar o projeto Jeremias, eu vou fechar a Casa Manai, porque eu tenho que cuidar de crente de 25 anos de igreja. Gente, sabe o que é a ofensa? A ofensa é a prova da imaturidade. Verdade? Porque quando nós somos maduros, o amor maduro, ele perdoa com facilidade. Quer ver? O filho fica louco. Ele tem 9, 10 anos de idade, e ele enlouquece dentro de casa, e ele diz que ele não é filho da mãe, e que ele não ama a mãe, e ele chuta, e ele joga as coisas no chão, a mãe dá uns gritos nele, ele ameaça que ele vai embora de casa, e de repente cai para 5 graus negativo à noite. O que a mãe faz? O que a mãe faz? Levanta de madrugada, para ver se o infeliz está coberto. Sim ou não? Ficou com mágoa? Qual mãe que fica com mágoa? Por quê? Porque o amor paterno é maduro e perdoa com facilidade. O filho mata um camarada, e o filho vai para a cadeia. A mãe fica louca, dá soco nele, briga com ele. No próximo mês, aonde ela está? Com o advogado, passando a maior vergonha da vida dela, a melhor humilhação da vida dela, por ser mãe de um assassino, mas ela está se agachando em cima de um espelho para ir visitar o seu filho. Isso é maturidade. Como que a gente discerne quem é o crente maduro e quem é o crente imaturo? Quem está no berçário, quem está na creche, quem está pronto para atender e se tornar um general? Sabe como que se manifesta a maturidade? Pelo nível de perdão que você libera diariamente. Quando você entender que a falta de perdão e a ofensa só vai atrapalhar o teu processo, não é o processo do outro. Você que é inteligente, você que é sábio, vai à presença de Deus e vai perguntar para Deus e entregar para Ele. Porque eu tenho passado por 2 anos de ataques constantes, dos piores que vocês possam imaginar, mas eu cresci nesses 2 anos. O projeto Jeremias nasceu nesses 2 anos. Jeremias. Nasceu Jeremias. Jeremias já está dando fruto. Já estamos recebendo verba. Já vamos receber mais verba. Já estamos implantando mais 2 projetos que estão nascendo. Nasceu o Instituto Yadá. E é uma bênção o Instituto Yadá. Quem está estudando lá tem visto o poder de Deus. E nasceu aonde? No meio dos ataques das ofensas. Se eu tivesse me ofendido e ficado de biluteteia, aquilo não teria nascido, aquele outro não teria nascido, e o que está chegando aí não teria chegado, porque a única coisa que o inimigo queria era paralisar o que Deus estava querendo fazer na minha vida. E gente, não deixe o inimigo paralisar você. Não deixe. Quanta gente vem me falar de quanta gente que fala de mim.
Parece que um negócio, estão falando, todo mundo está falando isso, está falando aquilo, e aquilo vem. Eu sei que eu não sou aquilo, gente. Se você sabe que você não é, não escute, não se ofenda. Levanta a tua cabeça e continua trabalhando. Eu posso contar nesses 2 anos quantas obras maravilhosas nós fizemos, quantas coisas grandes nós conquistamos, quanta influência na cidade Deus me deu, quanto reconhecimento. Fui considerada o ano passado uma das mulheres de destaque da cidade, fui homenageada na Câmara de Vereadores, agora vou ser homenageada na Câmara agora pelo Dia do Pastor. Eu tenho que saber quem eu sou. Você precisa saber quem você é. Você tem que escrever a sua opinião. E você tem que perceber em que tipo de conversa você se encontra. Porque se você estiver em conversas que te afastem do projeto de Deus, você está travando todas as portas da tua vida e você está se mostrando um bilu teteia. Imagina o pastor Kate. Pensei, não fui lá em casa nenhuma vez esse mês. Faz tempo que eu não vou lá, né? Faz tempo. Mas quando ele precisa, você sabia que eu não vou na casa dele? Eu não vou na casa dele quando ele precisa. Ele vai na minha. E se ele precisar posar lá na casa para ficar conversando, ele posa na minha casa. Porque nós damos acesso. E muitas vezes nós não queremos acessar, só para a gente ficar de abandonado. É a mesma coisa que você ter uma geladeira com tudo dentro da tua casa, preparado, bonito, gostoso. É só você ir lá e comer, e você não ter coragem de abrir o freezer para comer, porque você não quer abrir o freezer e dizer que está morrendo de fome. Você tem acesso, e você tem acesso. Amém ou não amém? Eu não vivo nem na casa dos meus filhos, eu não tenho tempo. Mas quando o Beto precisa, onde é que você vai? Vai lá em casa. A Bíblia diz, batei e abrir-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Mas o problema é que a gente quer que as pessoas saiam pela vida buscando a gente. Jesus disse, vem a mim. Eu termino o culto, eu sento aqui, ó. E fico esperando. Qualquer pessoa que queira conversar comigo, só chegar ali. E muita gente ali, a gente marca para mim vir na quinta antes do culto, ou para mim vir na quarta-feira a tal hora, ou a gente marca para fazer uma visita. Mas tem gente que nem chega perto dali. Porque não quer, ela quer que eu vá. Até como que eu vou? Tem 200 pessoas aqui hoje. Como é que eu vou cumprimentar 200 pessoas e perguntar se 200 pessoas estão bem? Quem precisa, vem. Mas a gente tem que aprender a fazer a nossa própria comida. Eu amei a pregação da Débora. Quando a Débora pregou numa quinta-feira, que ela disse, tem horas que nós temos que aprender a fazer a nossa própria comida. Quando eu era menina, a minha mãe fazia comida. Quando eu era menina, meu pai me levava, me agarrava e me levava no hospital para tomar uma injeção. Eu fugia dele correndo, ele corria atrás de mim. Era um pega-pega, me escondia na igreja, atravessava a rua, era uma loucura, né, pai? Estou mentindo? Um griteiro para tomar injeção. Agora eu vou sozinha tomar injeção. Você imagine como eu cresci, gente. Eu continuo ainda não gostando de injeção. Mas quando o médico dá injeção, eu vou sozinha. O pai não está lá para me correr, para ele ir atrás de mim. Porque eu cresci, gente. Para falar a verdade, agora às vezes eu estava doente, com febre, e levantando para fazer comida para as crianças em casa. Porque agora eu virei mulher, não sou uma bebê. E quantas vezes nós pastores subimos no altar para pregar com o coração arrebentado. Quantas vezes durante esse tempo eu subi aqui com o meu coração desmoronado, e eu sorri aqui em cima, e eu alimentei pessoas, e eu cuidei de pessoas, e enquanto eu estava fluindo, Deus ia curando o meu coração.
Porque se eu fosse dar ouvido às dores que eu vivi, quando meus filhos espirituais saíram, quando a liderança foi embora, quando depois os meus filhos biológicos saíram e foram para o outro lado do mundo, e eu fiquei longe dos netos, e depois quando o pastor ficou doente, e eu quando fiquei doente, e eu estava doente, ninguém sabia, e eu estava pregando e dando, e quando mais eu dava, Deus mais fazia brotar no meu coração. E foi muito poucas as pessoas que perguntaram: está precisando de alguma coisa, minha pastora? Passamos, né, irmã Joana? Sofremos pedaços esse ano. Foi fácil. Mas Deus sempre esteve conosco. Sempre esteve. E sabe por que cura rápido? Porque quando você deixa passar a dor, deixa passar a mágoa, quando você começa a servir o outro, o bálsamo de Cristo vem. E as chagas da nossa alma são saradas. Eu estou falando com você em nome de Jesus. Eu estou falando com você em nome de Jesus. Sabe por quê? Pergunta para mim: por quê, pastora? Porque eu te quero na nova temporada. Porque a nossa luta não é contra nós e nem contra as pessoas que estão aqui. Nós estamos combatendo o espírito das trevas que age e que nos iludibria e que nos engana e que nos leva simplesmente porque muitos dos filhos dessa casa chegaram em lugares que nunca tinham chegado, e o inimigo quer tirar você, destituir você desse lugar e fazer você voltar para trás, como ele queria me destituir do lugar onde Deus me pôs, e ele não me destituiu do lugar onde Deus me pôs. Porque eu sei que sou filha amada de Deus e que Ele está comigo todo o tempo, porque eu tenho vida com Ele. E você também é. E você também é. Você é filho amado de Deus. A maturidade é diferente da maturidade do tempo de vida que nós temos. Porque nós, para amadurecermos, no tempo natural, no nosso corpo, existe um processo hormonal, um processo de desenvolvimento do cérebro e bababá, mas a maturidade espiritual é instantânea. Quando a gente vê a estratégia do diabo, quando a gente enxerga a estratégia de Satanás, quando a gente ouve a estratégia de Satanás e abre os nossos olhos num instante, num minuto, num piscar de olhos, o nosso coração se livra. E a gente chega no nível de maturidade para receber o melhor que Deus tem para nós. E eu quero profetizar para vocês que há um tempo de abundância chegando para a tua vida, para a tua empresa, para os teus negócios. E tem gente que já está sentindo o cheiro, já está vendo o que está acontecendo, mas o inimigo quer abortar isso. E nós temos que amadurecer. E outra coisa, sabe qual que é a diferença da pobreza e da riqueza? Existe a pobreza e a riqueza. Quem quer saber a diferença da pobreza e da riqueza? Está nas conversas. Eu sentei com o Samuel, sentei com a Cibele. Nós falamos de pessoas? É só projeto. Vamos fazer aquilo, nós vamos estruturar isso. Você me ajuda a estruturar isso? Você me ajuda a estruturar aquilo? Não, aquilo outro nós vamos estruturar. Mas, gente, nós conversamos tanto sobre projeto, e borbulhava projeto, e borbulhava ideia, e como consertar o que está errado, para que a gente possa acelerar projeto, e projeto, e projeto. Falei de pessoas, falei alguma coisa de pessoas? Nada. Nós conversamos sobre sonhos, projetos, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer, como que nós vamos poder levantar pessoas para suprir os lugares onde estão vagos, para que a gente treine essas pessoas, para a gente seguir nos nossos projetos. Quem conversa comigo só vê eu voando. Quem anda comigo no sítio, aqui eu vou fazer isso, aqui eu vou fazer aquilo, lá eu vou fazer aquele, ali vai ter aquele lugar, lá vai ser assim. Eu vivo o futuro e declarando o meu futuro. Agora, o pobre, ele só repara nos outros e só fala de pessoas. Ai, viu jeito, aquele lá, eu não me cumprimentou na porta da igreja, olha lá, a pastora não olhou na minha cara, não foi na minha casa, não está prestando atenção, você viu? Aquele outro saiu, mas também eu não aguentaria o que ele aguentou.
Gente, vamos falar de coisa grande. Porque a boca fala que o coração está cheio. Se o teu coração está cheio de amargura, meu irmão, o que você vai querer da vida, meu querido? Limpa o teu coração, amadurece hoje, limpa a tua alma. Não perpetue o dia mal. E fique do lado certo. Fique do lado certo. Não existe ninguém 100%. Não existe ninguém perfeito. Eu com certeza já ofendi você. E se não ofendi, se prepara, porque eu vou te ofender. Se prepara. Você já ofendeu seu pai, você já ofendeu sua mãe, você já ofendeu o filho que você ama, você já ofendeu a mulher da sua vida, você já ofendeu a Deus e foi mal criado com Ele. Como que você vai pensar que alguém que vai cruzar a tua vida nunca vai te ofender? E quem te ofender não merece estar com você? Então se mata, meu irmão, porque tua mãe já te feriu, teu pai já te feriu, teu irmão te feriu. Sim ou não? E Deus disse não para você quantas vezes? E que diga quantas for necessário, mas que não afaste de nós o Espírito Santo. E nós temos que começar a sacudir a poeira, porque a temporada está aí, a glória chegou, a bênção está aí. Olha, Adriana, está chegando um tempo, Adriana, está chegando um tempo. Está chegando um tempo, mais um tempo. Sabe, o meu coração, ele exulta de alegria. Eu queria poder ver Satanás aqui manifesto, ele pular na cara dele, me dar um soco na cara dele e dizer assim: infeliz. Quem você está ouvindo? Sabe qual que é a diferença entre o crente maduro e o crente imaturo? Sabe qual é? O crente maduro, ele vive pelo que crê, respira o que crê. Mas o crente imaturo vive pelo que sente. Só vive do sentimento. E os sentimentos de manhã é um, de tarde é outro, de madrugada é outro, são inconstantes. Eu tenho todos os sentimentos que você possa imaginar. Deus me fez humana. Eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu tenho tristeza, eu tenho alegria, medo. Eu tenho medo. Mas eu não vivo pelo medo, eu vivo pela fé. Eu não vivo pela tristeza, eu vivo pela alegria. Porque quando eu me levanto, quando eu me ponho de pé, e quando eu digo: Senhor, eu creio no que o Senhor falou para mim, eu sei que Ele fica alegre. E a alegria dEle continua sendo a minha força de continuar. E no meio desses anos de ataque, de afronta do inferno, quantos meninos eu pude restaurar. E quantos eu chorei a perda, né? Como o pai dos teus filhos, né, que faleceu. Como o filho da Ana, que morreu. Mas alguns estão de pé. Frutos da resiliência e da perseverança. Gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Se Deus disse, dito está. Não importa o que eu estou vendo. Se Deus falou, falado está. Amém? Que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Nos ajude hoje a jogar esse lixo para fora, gente. Por favor. Porque o que está chegando, eu não quero só para mim. Eu quero para você. E aqueles que foram, eu quero que voltem. Porque é para eles também. Amém? E aqueles que estão lá fora, eu desejo que eles voltem. Porque eles são filhos dessa casa, sempre foram amados. E a porta dessa casa sempre vai estar aberta para os filhos dela. Amém? Então não existe nada que seja impossível para Deus, a não ser tomar a decisão que só você pode tomar.